Hoje, segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022. Cuida, cuida! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está na hora de mais uma edição do Povo na TV, que chega com muita informação para você. Ontem, milhões de brasileiros e paraibanos foram às urnas escolher o governador e o presidente do Brasil. João Azevedo e Luiz Inácio Lula da Silva foram eleitos pela maioria dos votos válidos. A gente parabeniza os candidatos eleitos e, claro, pede que o povo seja o grande vencedor dessa disputa. Que venham políticas públicas para melhorar a vida do paraibano. Que o povo esteja sempre em primeiro lugar nesse pódio. Então, parabéns a todos, você que exerceu o seu direito de voto, parabéns aos eleitos e que a gente tenha muita paz. A partir de agora, que a gente tenha um futuro brilhante e, claro, você junto com a gente em mais uma edição do Povo na TV. E, claro, o Povo na TV já chega na sua casa falando de eleições. Quem está aqui junto comigo é o nosso querido Daniel Lustosa. Seja bem-vindo, Daniel. Tudo bem? Bom dia, A gente Flávio. falando sobre essa edição aqui do Povo na TV, sobre tudo o que aconteceu, não só no primeiro quanto no segundo turno, os eleitos. E aí, traz pra gente as informações nessa manhã de segunda-feira. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia para você que está acompanhando aqui a TV Tambaú. Pois é, movimentação muito intensa nos últimos dias, mas chegamos a um resultado que vem das urnas eletrônicas e que trazem a reeleição de João Azevedo aqui na Paraíba e também a eleição de Lula para a presidência da República. Uma eleição que foi marcada por tranquilidade nas sessões e agilidade na contabilização dos votos. Foi isso que a gente pôde perceber aqui. Algumas situações que foram registradas a gente vai trazer aqui ao longo do programa, como, por exemplo, as operações que aconteceram da Polícia Rodoviária Federal, que chamaram a atenção, levantou uma discussão em todo o país. A gratuidade no transporte também, que foi um fato novo nesse segundo turno, isso sendo ampliado também no país afora, né? Por todo o país, na verdade. E aí a gente viu a votação, acompanhamos com uma cobertura longa, extensa aqui na Rede Tambaú de Comunicação, apuração ao vivo no YouTube da TV Tambaú, pelo portal T5 e também pela Rádio Jovem Pan João Pessoa. O balanço é positivo, Flávio. Os casos registrados aqui na Paraíba foram pontuais em relação a ocorrências policiais e também a questão das urnas quebradas. O balanço foi positivo. A gente vai acompanhar agora, ao longo do Povo na TV, uma série de informações sobre esse pleito. E aí, a apuração dos votos dos candidatos ao governo do estado foi acompanhada pela reportagem e a Vanessa Braz vai trazer os detalhes pra gente. A votação foi acirrada em ambos os cargos para o governo do estado e presidência da República. Às 5 horas da tarde foram encerradas as votações, mantendo apenas o direito ao voto dos eleitores que estavam na fila. Cajazeirinhas e Amparo foram os municípios que primeiro totalizaram a apuração das urnas. Com uma votação bastante acirrada, João Azevedo consegue a reeleição para o governo da Paraíba. O resultado saiu antes das 7 horas da noite, quando cerca de 97% das urnas já haviam sido apuradas. A comemoração aconteceu no comitê de João Azevedo, que reuniu militantes, eleitores e a imprensa, para quem concedeu entrevista. Primeiro, a minha palavra não pode ser outra a não ser gratidão. Gratidão por tudo que vocês fizeram, gratidão pela luta que vocês lutaram junto conosco. Não foi fácil, nós sabemos como é difícil fazer uma luta em que a gente tem que, além de participar do processo eleitoral, também continuar governando o estado. De acordo com o presidente do TRE da Paraíba, Leandro dos Santos, o balanço foi positivo nesse segundo turno. É mais do que positiva. Quando a gente realiza uma eleição tão esperada do ponto de vista
do que a polarização gerou. Todo mundo dizia que ia ter guerra no primeiro turno, as brigas de ideologias antagônicas, de grupos antagônicos, e a gente viu esse clima de tranquilidade no primeiro turno e hoje foi realmente uma festa da democracia. O presidente do TRE também falou sobre a notícia da possível interferência da Polícia Rodoviária Federal no deslocamento de eleitores para a votação. Não houve o fato. Na verdade, houve apenas uma interpretação de algumas pessoas o sentido da decisão do ministro do TSE, que depois o ministro Alexandre Moraes se pronunciou e reconheceu que não houve nenhuma interferência das operações realizadas para o processo de votação. O balanço também foi positivo para o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Sérgio Fonseca. A Polícia Militar faz uma avaliação de que as eleições no nosso estado foi extremamente tranquila. A população paraibana deu um show de democracia. Já o candidato derrotado, Pedro Cunha Lima, usou a rede social para agradecer aos paraibanos e paraibanas por todo o apoio e pela votação que teve, desejando sorte e responsabilidade ao governador eleito. E antes das 8 horas da noite, o nome de Luiz Inácio Lula da Silva foi confirmado para a presidência da República. Notícia que levou os eleitores de João Azevedo a comemorarem em dose dupla. Momento especial, não é isso, Daniel? Isso. Momento especial mesmo. A gente vê o depoimento de todos os envolvidos, aqueles que estavam lá, não só em relação às urnas eletrônicas, às sessões eleitorais, estava tudo bem, estava tudo certo. Algum um evento ou outro, mas nada que pudesse comprometer a votação dos paraibanos, não é isso? Exatamente, como disse o presidente do TRE, nada que comprometesse o processo de votação durante o dia de ontem. Alguns pontos precisam ser destacados, por exemplo, a vitória de João Azevedo, ela aconteceu, mas aconteceu de maneira apertada. Então, João Azevedo, durante o discurso que fez logo após o resultado das eleições, já fez um aceno também à oposição na Paraíba, que sai forte. Sai aí com 47% dos votos válidos. Então, ele faz um aceno a esse eleitor, diz que vai governar para todos, independente de quem votou nele ou não. E pediu pacificação também, fazendo também um aceno a esse processo que foi de muito confronto, principalmente no âmbito nacional, e que gerou muitas discussões dentro da população mesmo. Por outro lado, chama também a atenção Pedro Cunha Lima, que foi deputado federal, está sendo no segundo mandato agora, saiu fortalecido em relação à votação que ele teve na disputa para o governo da Paraíba, uma votação expressiva para quem estava concorrendo com um governador que estava no cargo e que optou por se pronunciar apenas por rede social. Isso me chamou a atenção. Não entendi, não é? Todas as vezes que tem uma disputa tão acirrada quanto essa, alguém que ganhou tantos votos, que recebeu tantos votos, no momento em que é derrotado, faz um post, uma postagem na internet. Não seria mais, sei lá, comum ele procurar a imprensa, desejar boa sorte, porque ele disse que boa sorte e juízo, alguma coisa assim, né? Responsabilidade ao candidato reeleito e tal. Mas estranha essa a atitude do Pedro de não falar com a imprensa, de só mandar uma postagem na internet. O que você achou disso? Exatamente, Daniel? Ele poderia aproveitar a oportunidade, assim como os candidatos costumam fazer, de dar um aceno ao eleitor, se colocar ali diante dos apoiadores também, para falar com a imprensa e para agradecer essa votação. Fez pelas redes sociais, reconheceu a derrota, mas era esperado mais de Pedro Cunha Lima, até porque ele sai fortalecido dessa disputa como uma grande liderança de oposição na Paraíba, como alguém, por exemplo, que daqui a pouco a gente vai mostrar os números aqui, venceu na Grande João Pessoa, mesmo sem ter apoio dos prefeitos, dos principais prefeitos, venceu em Campina Grande também. E, na verdade, o que levou João Azevedo a conseguir essa vitória foi a forte votação que ele teve em cidades do interior da Paraíba. Vamos trazer agora os números? Vamos lá. Vamos para os números gerais. Se puder colocar aqui na tela para a gente, os números dessa disputa para o governo, para a gente mostrar o quanto foi apertada essa votação. João Azevedo, do PSB, teve 52,51% dos votos. Pedro Cunha Lima, do PSDB, 47,49% dos votos, depois que todas as urnas foram totalizadas. Isso é uma votação apertada, sim,
nós tivemos uma disputa bastante acirrada aqui na Paraíba neste segundo turno. Agora, a força do candidato reeleito João Azevedo veio do interior, não é isso, Daniel? Do interior do estado, a região do Sertão votou em peso em João Azevedo. Pedro Cunha Lima teve uma concentração maior de votos na Grande João Pessoa e em Campina Grande. Para a gente ter uma ideia, João Azevedo tem apoio, conseguiu vencer em 170 municípios. Pedro Cunha Lima vencendo aí, portanto, em 53 municípios. Outra curiosidade é o fato de João Azevedo não ter perdido no segundo turno naqueles municípios em que ele foi muito bem votado ainda no primeiro turno, não é isso? Ele manteve a votação em todos os municípios, não é isso? Exatamente. Os mesmos, na verdade, 170 municípios no primeiro turno deram vitória a João Azevedo. No segundo turno, 170 municípios, mais uma vez, asseguraram a vitória de João Azevedo neste segundo turno. Agora, vem cá, tem uma pedra no sapato de João Azevedo que é João Pessoa, não é? João Pessoa, ele não tem uma votação tão expressiva quanto poderia, não é isso? Exatamente. A gente vê aqui, que Pedro Cunha Lima, do PSTB, que não teve o apoio do prefeito Cícero Lucena, apoiou João Azevedo. Nós temos aqui, como são números de João Pessoa, esse cenário de que Pedro recebeu o apoio da ala bolsonarista. Isso foi fundamental para ele ter uma vitória expressiva. O PSDB tem força em João Pessoa. A gente lembra que Rui Carneiro quase foi para o segundo turno aqui em João Pessoa. Então, é um partido que tem uma base sólida na capital paraibana. Mas João Azevedo tem o peso da máquina. Ele é atual governador do estado. Tem também Cícero Lucena, o prefeito, apoiando ele, o que já pode sinalizar para uma avaliação sobre a gestão de Cícero Lucena não ser muito positiva nesse momento. Ainda não tem pesquisas indicando isso, mas o resultado da urna pode apontar para esse caminho também, já que houve um apoio do prefeito a João Azevedo e a diferença é muito grande aqui em João Pessoa. Outra cidade importante, o segundo maior colégio eleitoral, Campina Grande, onde Pedro também teve uma ampla vitória, 67,36% dos votos dobro, não é isso? Contra João Azevedo do PSB com 32,64%. Campina Grande até que era esperado, porque lá juntou Cunha Lima com o veneziano, fora o bolsonarismo, e tudo isso pesaram para essa votação expressiva de Pedro Cunha Lima em Campina Grande. Isso já era esperado, mas João Pessoa poderia ser um reduto eleitoral que João Azevedo diminuiria essa diferença e sairia com uma vitória mais ampliada em relação a esse segundo turno. Embora não tenha sido eleito, Pedro Cunha Lima sai bastante fortalecido dessa eleição, não sabe? Não sai? Muito fortalecido, porque ele é novo na política no sentido de que está no segundo mandato agora, mas é dentro de um reduto eleitoral da família Cunha Lima, que é bastante conhecida e que disputa a eleição há muito tempo. Sai fortalecido. Ele tentou, inclusive, durante todo o processo de campanha, rejuvenescer a imagem da família Cunha Lima. Ele sempre tentava não atrelar o nome dele ao pai, ao avô. Não, vamos olhar para o futuro. Não vamos ficar nessa conversa do passado. O João Azevedo já tentava resgatar, puxando um pouco uma certa rejeição dos antecessores para tentar vincular isso a Pedro Cunha Lima. Agora, Daniel, o segundo mandato de João Azevedo vai ser mais tranquilo? Ele vai ter apoio? Ele elegeu bastante deputados favoráveis a ele na Assembleia. Mas como houve uma votação apertada, talvez ele tenha que fazer um aceno ao eleitor. A Assembleia ele tem uma grande maioria, mas o eleitorado paraibano ele precisa repensar as ações, principalmente em Campina Grande e na Grande João Pessoa. Campina Grande, apesar de muitos governadores que passaram e que não são bem votados, como o próprio Ricardo Coutinho, não era muito votado em Campina Grande. Se investe muito em Campina Grande tentando conseguir um resultado, mas esse resultado não vem. Campina Grande costuma votar em candidato de Campina Grande, independente do investimento que é feito na cidade ou não. Mas aqui em João Pessoa, João Azevedo tem que ter uma atenção maior. O que é que pode ter pesado para João Azevedo? Ele tem obras em João Pessoa, mas que ainda estão em processo de iniciar ou de conclusão. Então, Pedro puxou muito isso no discurso. Cadê as obras que você prometeu que não estão prontas? Nesse segundo mandato, João Azevedo vai ter a oportunidade de concluir essas obras e talvez reconquistar o eleitorado de João Pessoa. Agora vai ser um cenário menos difícil, porque agora João Azevedo terá na presidência da República alguém que ele é aliado. A parceria com o presidente Bolsonaro não era um primor. Não era um primor, não era exatamente bem-vinda. Agora, essa esperança de que, de fato, agora o governo federal, o governo do estado, a Paraíba sai mais forte desse pleito? Sai porque o ex-presidente Lula, ainda durante a campanha, já dizia: eu vou reunir todos os governadores logo no início do governo
e vou pedir pelo menos 3 projetos de cada estado para executar. Então, João Azevedo vai ter a oportunidade de apresentar esses 3 projetos grandes para que esse investimento federal aconteça aqui na Paraíba. Isso pode trazer um avanço para o nosso estado e a gente espera que isso aconteça realmente porque a população tem as suas demandas e é preciso uma harmonia entre o governo do estado, o governo federal, entre os prefeitos. Na verdade, independente do partido político, isso deveria acontecer, mas não costuma, né? Então, agora, como tem um alinhamento, como tem em João Pessoa entre o governador e o prefeito, agora teremos um governador alinhado ao presidente da República, João Azevedo, portanto, do PSB, mantendo o histórico da Paraíba de sempre reeleger os governadores que disputam a reeleição. Vamos lá, então. O candidato pelo PSB, ele foi reeleito, o João. E aí, a gente pensa assim, bom, o João não vai ter vida fácil. Por mais que ele tenha, nesse momento, conseguido se reeleger, ele tenha, de fato, uma votação expressiva no interior, não vai ser tão simples assim. Os maiores desafios de João, de agora em diante, são terminar as obras do primeiro mandato ou trazer esses novos 3 projetos para o presidente Lula. O que você vê, assim, esse segundo mandato? Vai ser mais fácil? Vai ser mais difícil? Como é que vai ser para o João essa nova oportunidade? Eu avalio que vai ser um cenário mais fácil, porque se a gente for fazer uma retrospectiva, primeiro ano do governador João Azevedo de extrema dificuldade, Operação Calvário, secretários sendo afastados e a questão das organizações sociais, de retirar as organizações sociais do estado da Paraíba pela operação que estava em andamento. Assim que ele começou a finalizar esse processo, veio a pandemia e aí trouxe mais dificuldades para João Azevedo. Ele não conseguiu concluir muita coisa que havia prometido. Por exemplo, 1.000 professores de concurso público por ano. Ele conseguiu entregar 2.000, apenas metade da promessa dele. Agora a gente acompanhou a votação de João Azevedo que aconteceu aqui em João Pessoa pela manhã. Vamos ver. João Azevedo, candidato à reeleição ao cargo de governador do estado, chegou a uma escola no bairro do Bessa, em João Pessoa, já no início da manhã, acompanhado da esposa e dos netos. Confiante, ele recebeu apoio de aliados, como o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. Antes de votar, João falou com a imprensa sobre a expectativa até a apuração dos votos. Nós fizemos uma campanha alegre, uma campanha descontraída, uma campanha que levou a mensagem que nós queríamos levar. Tivemos condições, obviamente pela condição de candidato à reeleição, de apresentar aquilo que o Estado avançou durante todo esse tempo. E eu tenho certeza que a mensagem chegou aos corações e mentes dos paraibanos. Eu não tenho dúvida que teremos hoje uma grande vitória. João Azevedo terá agora um novo vice, não é? Lucas Ribeiro, do Progressistas, vai deixar a vice-prefeitura de Campina Grande e assumir a partir de janeiro a vice-governadoria do estado. Durante a campanha, teve um aceno a Campina Grande. Lucas Ribeiro sinalizou a intenção de despachar em Campina Grande. A vice-governadoria existe aqui em João Pessoa, mas agora terá uma sede em Campina Grande e vai ser dessa forma. Lucas Ribeiro ficará em Campina Grande, na vice-governadoria, João Azevedo em João Pessoa, e aí dessa forma eles vão ter a condução do estado dividida desta maneira. Então, que é muito interessante, não é? Não deixa de ser um avanço, é bacana isso, eu acho legal isso aí também. João Azevedo, no discurso, falou que combateu, na verdade, derrotou oligarquias políticas do estado. E, de fato, Veneziano estava do outro lado, Cássio Cunha Lima, junto com Pedro, do outro lado também, mas ele tem ao lado dele Lucas Ribeiro, que representa uma oligarquia da família Ribeiro aqui na Paraíba. Não tem como fugir. O candidato principal, no caso ele, o governador e agora reeleito, vem de uma família que não tem origem na política. Então, realmente, mas como vice, como sustentação para conseguir essa vitória, ele precisou se aliar a uma oligarquia política aqui na Paraíba. O candidato Pedro Cunha Lima votou no início da tarde em Campina Grande, acompanhado do prefeito Bruno Cunha Lima e também por apoiadores da campanha. Quem mostra pra gente é a nossa querida Dui Borges. O candidato ao governo do estado, Pedro Cunha Lima, do PSDB, chegou ao Colégio Lourdinas, em Campina Grande, por volta das 2h da tarde. O deputado federal estava acompanhado de apoiadores e do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. A gente está com um sentimento de muita confiança, um sentimento positivo. Gente que saiu de uma candidatura bastante desacreditada, essa é a verdade, e agradece por estar vivendo esse momento. Chegar no dia da eleição com um sentimento bom, de confiança, de que a gente vai poder ter a oportunidade de cuidar melhor do nosso estado. É esse o nosso foco, nossa concentração se volta a essa responsabilidade
E o agradecimento a Deus, a todos que estão conosco, acreditando nesse projeto de Paraíba. Ele fala em candidatura desacreditada, e se a gente puxar o histórico dessa disputa aqui na Paraíba, aconteceu dessa forma mesmo. Inicialmente existia um nome, o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Romero não colocou para frente essa pretensão e chegou, inclusive, a cogitar uma aliança com João Azevedo. Se a gente buscar um pouquinho na memória, isso realmente aconteceu. Interlocutores conversaram com o governo, Romero, de última hora, marcou uma reunião em Brasília para comunicar ao grupo político do PSDB de que não iria disputar a eleição e que não faria essa aliança com João Azevedo. Então, o que João Azevedo tentou fazer, puxar um grande aliado em Campina Grande, Romero, uma grande liderança em Campina Grande, não deu certo e acabou afastando o veneziano. Então, João não conseguiu o apoio de Romero e ainda de quebra perdeu o veneziano naquele processo. Mas aí, Pedro Cunha Lima se colocou à disposição de disputar o governo, ele tinha recuado para dar lugar a Romero Rodrigues. Romero não colocou para frente essa candidatura, Pedro recolocou um nome, só que aí Romero conseguia unir o bolsonarismo, então seria uma chapa mais forte, porque uniria a família Cunha Lima e o bolsonarismo já no primeiro turno. O que Pedro não conseguiu fazer, e apareceu Nilvan Ferreira disputando a eleição e dividindo o voto no primeiro turno também. Então Pedro fala em uma candidatura um tanto desacreditada e era mais nesse sentido, de que ele não era a opção principal do grupo da oposição no início. Agora, Daniel, o fato do Pedro não ter tomado partido em relação a um lado que ele ia pegar, se ia ser Lula, se ia ser Bolsonaro, isso de alguma maneira pode ter prejudicado a campanha? Eu acredito que não, porque a gente viu a votação que Bolsonaro teve na Paraíba e não foi expressiva. Então, poderia aumentar ele uma rejeição mais do que trazer voto. Entendi. O bolsonarista votou em Pedro, independente, pelo menos uma parte ali, independente de ele não ter manifestado esse apoio. Mas muito mais pela manifestação do apoio do próprio João em relação ao Lula. Exatamente. Então, já que o João é Lula, então vamos votar no Pedro, nós que o pessoal quer Bolsonaro e tal, nós somos bolsonaristas, então não vamos votar então no Pedro, já que o João já tinha deixado publicamente o seu apoio ao presidente Lula, né? É por tabela, o bolsonarista, quando olhou esse vínculo de João com Lula, ele foi muito mais para o lado de Pedro automaticamente. Nilvan Ferreira, que declarou neutralidade no segundo turno, não conseguiu influenciar o eleitorado. A votação de brancos e nulos foi muito baixa aqui na Paraíba. Não houve o bolsonarista entrando nessa onda de anular o voto, se abster da votação para o governo do estado. Ele foi realmente, em sua maioria, para Pedro. E João ainda beliscou esse público. Ele conseguiu trazer bolsonaristas para o palanque dele e a gente conseguia circular na rua de João Pessoa, aqui em João Pessoa, e ver adesivos, né? Bolsonaro e João. Bolsonaro e João, não é? Exatamente. O que, enfim, tudo é possível. Agora, dentro desse contexto daqueles que eram ligados a um candidato, aí no meio do caminho foram para outro e tal, isso de alguma maneira vai refletir nesse novo mandato de João? Por exemplo, aquele que estava junto com o João um tempão, aí não, agora eu sou não sei o quê. Bom, daqui a pouquinho você fala sobre isso, porque a gente agora vai falar com a Poliana Sorrentino ao vivo, porque a Polícia Militar divulgou o balanço da Operação Voto Seguro, realizada aqui em todo o estado. Teve gente presa tentando filmar